Se você acredita que uma pessoa simples pode transformar a vida de um milionário, esta história vai tocar seu coração. Hoje vou contar a história real de Maria das Graças, uma faxineira que perdeu tudo na vida, mas nunca perdeu sua dignidade. E como isso mudou completamente o destino de um dos empresários mais poderosos de São Paulo. Se você gosta de histórias que mostram o poder da honestidade e como ela pode mudar vidas, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história inspiradora como esta. Preparem os lenços, porque esta história vai mexer com vocês. Capítulo 1. Quando tudo desmoronar. Chuva fina de maio caía sobre São Paulo quando Maria das Graças, de 52 anos, atravessou os portões do condomínio empresarial Faria Lima, pela última vez como funcionária terceirizada. Suas mãos calejadas seguravam firme a carteira de trabalho que acabara de ser devolvida. Mais uma vez sem assinatura. Mais um emprego perdido. O uniforme azul marinho ainda cheirava ao desinfetante, que ela usava para limpar os escritórios do terceiro andar. Por 3 anos, Maria havia chegado às 5h da manhã naquele prédio espelhado, quando a cidade ainda dormia e os executivos nem sonhavam em acordar. Conhecia cada canto daqueles corredores, cada mancha no carpete, cada arranhão nos elevadores. Dona Maria, é que a empresa está cortando custos, havia dito o supervisor, evitando seu olhar. A terceirizada vai reduzir o quadro pela metade. Ela apenas assentiu, como sempre fazia. Não adiantava chorar ou reclamar. Isso ela havia aprendido em 5 décadas de vida. Guardou os produtos de limpeza que costumava carregar na bolsa para usar em casa, devolveu as chaves e caminhou pelos corredores de mármore pela última vez. No ônibus lotado que a levava de volta para a cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, Maria calculava mentalmente os próximos passos. O aluguel vencia em 1 semana, R$ 800 que ela não tinha. O remédio para a pressão alta de sua mãe de 78 anos custava 120. E ainda havia as contas de luz e água atrasadas. Seu filho Rodrigo, de 19 anos, havia conseguido uma vaga como menor, aprendiz em uma oficina mecânica, mas ganhava apenas meio salário mínimo. Era um bom menino, estudioso, sonhava em ser engenheiro. Maria trabalhara dobrado nos últimos anos para que ele pudesse se dedicar aos estudos e não precisasse abandonar a escola para trabalhar, como ela fizera aos 12 anos. Mãe, a senhora vai arranjar outro emprego logo, disse Rodrigo naquela noite, enquanto dividiam um pacote de macarrão instantâneo no pequeno apartamento de 2 cômodos. A televisão velha mostrava notícias sobre o aquecimento da economia, mas para Maria, o mundo parecia cada vez mais frio. Claro, filho. Amanhã mesmo. Eu saio para procurar, mentiu ela, forçando um sorriso. Aos 52 anos, com apenas o ensino fundamental incompleto, Maria sabia como o mercado de trabalho era cruel com mulheres como ela. Na madrugada, quando Rodrigo dormia no sofá-cama da sala, Maria ficou acordada na cozinha, fazendo contas em pedaços, de papel. Por mais que calculasse, não conseguia fazer o dinheiro que tinham render até o próximo emprego. As economias, 305 ainda guardados em uma lata de biscoito, durariam no máximo 1 semana. Foi então que se lembrou do cartão de visita que encontrara 2 dias antes, caído no chão do banheiro do terceiro andar. Eduardo Silveira, CEO, construtora. Silveira em Associados. O mesmo prédio onde trabalhava, só que no último andar. O 3 de dezembro de Maria havia guardado o cartão sem saber por quê. Talvez a intuição de mãe, essa força misteriosa que guia mulheres como ela através das tempestades da vida. Pegou o cartão e o observou à luz fraca da lâmpada da cozinha. Papel caro, letras douradas, endereço nobre. Será que... murmurou para si mesma, mas balançou a cabeça. Um CEO de construtora não contrataria uma faxineira diretamente. Mesmo assim, guardou o cartão na carteira. No dia seguinte, Maria acordou, às 5h por hábito. Vestiu sua melhor roupa, uma calça preta e uma blusa branca que usava para entrevistas, e saiu para enfrentar mais um dia de busca por emprego. Visitou 3 empresas de limpeza, 2 casas de família e um hospital. Em todos os lugares, a resposta era a mesma. Deixa o currículo que a gente entra em contato. No final da tarde, exausta e com os pés doloridos de tanto caminhar, Maria se encontrou novamente em frente ao prédio onde trabalhara. Sem pensar muito, entrou no saguão. O segurança a reconheceu. Dona Maria, como vai? Sentimos sua falta lá em cima.
Obrigada, seu Antônio. Vim tentar falar com alguém do trizinho do andar. O homem franzou o senho. O trizezo? Lá é só para executivos, dona. Precisa de agendamento e tal. Eu sei, mas... Maria mostrou o cartão. Achei isso e queria devolver pessoalmente. Antônio olhou o cartão e assoviou baixinho. Eduardo Silveira? Esse aí é o dono do prédio todo, sabia? Mas, dona, ele não vai receber assim, não. Esses caras importantes têm secretária, assistente. Eu entendo, disse Maria, guardando o cartão. Foi só uma ideia. Quando se virava para sair, ouviu uma voz atrás dela. Com licença, a senhora perdeu isso? Maria se virou e viu um homem, alto, de terno cinza impecável e cabelos grisalhos bem cortados. Ele segurava sua carteira de trabalho que havia caído da bolsa. Obrigada, senhor, disse ela, pegando a carteira. O homem notou o cartão de visita em sua mão. Esse é meu cartão. Como conseguiu? Maria sentiu o coração acelerar. O senhor é... Eduardo Silveira. E a senhora é? Maria das Graças, senhor. Eu trabalhava aqui como faxineira até ontem. Encontrei seu cartão no banheiro do 23º andar e vim devolver. Eduardo a observou por um momento. Havia algo na postura daquela mulher. Na forma como o olhava diretamente nos olhos, sem demonstrar intimidação, que chamou sua atenção. A senhora subiu até aqui só para devolver um cartão? Sim, senhor. Não é meu. Uma simplicidade brutal, uma honestidade que ele não via há anos no mundo dos negócios. Eduardo Silveira, aos 48 anos, estava acostumado com pessoas que queriam algo dele: dinheiro, oportunidades, favores. Mas ali estava uma mulher que havia perdido o emprego e mesmo assim fazia questão de devolver um simples cartão de visita. A senhora tem alguns minutos? Gostaria de tomar um café. Maria hesitou. Senhor, eu não quero incomodar. Não está incomodando. Por favor. E assim, naquela tarde chuvosa de maio, Maria das Graças se viu sentada no café do saguão, de frente para um dos empresários mais ricos de São Paulo, sem imaginar que aquele encontro mudaria suas vidas para sempre. Capítulo 2. O encontro de dois mundoso café do saguão tinha mesas de vidro e cadeiras de couro que Maria nunca havia notado em seus 3 anos limpando o prédio. Eduardo pediu 2 cafés expressos e se sentou à frente dela, estudando-a com curiosidade genuína. Conte-me sobre sua vida, Maria, disse ele misturando açúcar no café. Não há muito o que contar, Sr. Silveira. Trabalho desde os 12 anos, criei meu filho sozinha, cuido da minha mãe idosa. Ontem perdi o emprego aqui. E o pai do seu filho? Morreu em um acidente de trabalho quando Rodrigo tinha 5 anos. Não teve seguro, não teve indenização. Foi numa obra pequena, sem registro. Eduardo assentiu, mas Maria percebeu algo mudando em sua expressão. Construção civil? Sim, caiu de um andaime. Maria falou sem amargor, como quem conta um fato, não uma tragédia. Depois disso, eu que virei o pai e a mãe. Sempre trabalhei com limpeza, é o que sei fazer bem. E seu filho? O rosto de Maria se iluminou pela primeira vez. Rodrigo é um menino especial. Tira notas boas, quer ser engenheiro. Eu disse para ele que se estudar direitinho vai conseguir. Não vai ser como eu, que mal sei escrever direito. Eduardo bebeu o café em silêncio. Aquela mulher falava de tragédias como se fossem apenas obstáculos temporários, e de esperanças como se fossem certezas absolutas. Por que a senhora trabalha? Maria? Ela o olhou confusa. Como assim, senhor? Quero dizer, qual é seu objetivo? O que a move? Ah, Maria sorriu. Eu trabalho para que meu filho não precise passar o que eu passei, para que ele tenha estudo, oportunidades, para cuidar da minha mãe com dignidade. É simples assim. Eduardo Silveira, naquele momento, sentiu algo que não experimentava há anos. Vergonha. Vergonha de sua própria vida, de suas motivações, de tudo que havia se tornado. Havia construído um império imobiliário após herdar a pequena construtora do pai, 20 anos antes. Silveira e Associados erguia prédios por toda São Paulo, tinha contratos milionários, funcionários em 3 estados. Eduardo possuía uma cobertura em Higienópolis, uma casa em Campos do Jordão, carros importados e contas bancárias que cresciam sem que ele precisasse se preocupar. Mas quando foi a última vez que havia trabalhado por algo maior que dinheiro?
Quando havia conversado com alguém que não quisesse algo dele, quando havia encontrado honestidade pura, sem segundas intenções? Maria, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Se eu oferecesse um emprego para a senhora aqui na minha empresa, qual seria sua primeira condição? Maria pensou por um momento. Que fosse um trabalho honesto, senhor. Que eu pudesse fazer bem feito, com dignidade. Só isso? Só isso. Ah, e que me pagassem direito, com carteira assinada. Já trabalhei em muitos lugares sem registro, sem direitos. É difícil. Eduardo se levantou. Venha comigo. Senhor? Venha. Quero mostrar uma coisa. Eles subiram ao 3 do andar. Maria nunca havia estado ali. Era um mundo diferente. Pisos de mármore italiano, obras de arte nas paredes, uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. A secretária de Eduardo, uma mulher elegante de meia-idade, pareceu surpresa ao vê-los juntos. Cláudia, esta é Maria das Graças. Ela vai trabalhar conosco a partir de amanhã. Senhor? As duas mulheres falaram ao mesmo tempo. Eduardo sorriu. Maria, preciso de alguém de confiança para cuidar do meu escritório. Não terceirizado, funcionária direta da empresa. Salário de 2.500, mais benefícios. Carteira assinada, plano de saúde, vale transporte, cesta básica. O que acha? Maria. Sentiu as pernas bambearem. Era mais do que o dobro do que ganhava antes. Senhor, o senhor tem certeza? Mal me conhece. Conheço o suficiente. Pessoas honestas são raras, Maria. Quero trabalhar com pessoas em quem posso confiar. Cláudia pigarreou. Senhor Silveira, posso falar com o senhor em particular? No escritório particular de Eduardo, Cláudia não escondeu a preocupação. Eduardo, com todo respeito. O que é isso? Você ofereceu um emprego para uma faxineira desconhecida? Uma faxineira honesta, corrigiu ele. Quando foi a última vez que alguém subiu até aqui só para devolver algo que não era seu? Mas esse salário é mais do que pagamos para auxiliares administrativos. E daí? O dinheiro é meu. Cláudia suspirou. Conhecia Eduardo há 15 anos, desde que ele assumira a empresa. Vira-o se tornar cada vez mais desconfiado, mais solitário, mais focado apenas em lucros. Aquela impulsividade era nova. Está bem. Mas vou preparar um contrato de experiência de 90 dias. Sem contrato de experiência. Efetiva desde o primeiro dia. Quando voltaram à sala de espera, Maria estava de pé junto à janela, olhando a cidade. Eduardo aproximou-se dela. Em que está pensando? Estou pensando no meu filho, senhor. Como ele vai ficar feliz. E na minha mãe, posso comprar o remédio dela sem me preocupar. Lágrimas brilhavam em seus olhos. O senhor não sabe o que isso significa para mim. Eduardo Silveira, um homem que fechava contratos de milhões sem piscar, sentiu um nó na garganta. Maria, posso pedir um favor? Claro, senhor. Me chame de Eduardo. E obrigado por devolver meu cartão. Naquela noite, Maria chegou em casa com o contrato de trabalho na bolsa e o coração transbordando de gratidão. Rodrigo estava estudando na mesa da cozinha quando ela entrou. Mãe, como foi hoje? Maria se sentou ao lado dele e contou tudo. Rodrigo a abraçou forte. Mãe, isso é um milagre. É a recompensa da honestidade, filho. Seu pai sempre dizia, faça o certo, mesmo quando ninguém estiver vendo. Uma hora alguém vai notar. Enquanto isso, no apartamento de Eduardo, em Higienópolis, ele estava na varanda, observando as luzes da cidade. Pela primeira vez em anos, sentia que havia feito algo realmente importante. Algo que não tinha a ver com dinheiro ou sucesso. Havia encontrado algo que pensava ter perdido para sempre. Fé na bondade humana. Mas ainda não fazia ideia de como Maria das Graças mudaria completamente sua forma de ver o mundo. Capítulo 3. Lições de dignidade. 3 meses se passaram desde que Maria começara a trabalhar no 3º andar. Chegava todos os dias às 7 em ponto, mesmo o expediente começando às 8 horas. Prefiro chegar cedo e sair com tudo organizado. Explicava quando Eduardo perguntava por que ela chegava antes de todos. O escritório nunca estivera tão impecável. Mas Eduardo logo percebeu que Maria fazia muito mais do que limpar. Ela organizava documentos, anotava recados e tinha uma memória impressionante para detalhes. Eduardo, disse ela certa manhã. Aquele advogado que veio ontem esqueceu a pasta dele na sala de reuniões.
Liguei para o escritório dele e eles vão buscar hoje à tarde. Obrigado, Maria. Você sempre pensa em tudo. É meu trabalho, né? Aliás, vi que a reunião de quinta foi remarcada, mas acho que seu João da contabilidade não ficou sabendo. Quer que eu avise? Eduardo parou de digitar e olhou para ela. Como você sabe disso? Ouvi a conversa da Cláudia no telefone. Não é bisbilhotice, apressou-se em explicar. É que quando a gente trabalha com limpeza, acaba ouvindo coisas. Aprendi a prestar atenção no que pode ser importante. Foi nesse momento que Eduardo teve uma ideia que mudaria tudo. Maria, você gostaria de fazer um curso? Curso de quê? Auxiliar administrativo. Informática básica. A empresa paga. Maria arregalou os olhos. Senhor, Eduardo, eu já tenho 52 anos. Será que consigo aprender essas coisas? Tenho certeza que, sim, você é inteligente, observadora, responsável, só precisa de conhecimento técnico. Naquela tarde, Eduardo tomou uma decisão que fez Cláudia questionar se ele não estava perdendo o juízo. Inscreveu Maria em um curso profissionalizante e determinou que ela teria 2 horas por dia liberadas para estudar. Eduardo, isso não faz sentido financeiro, protestou Cláudia. Você está investindo em uma faxineira de 52 anos. Estou investindo em uma pessoa, corrigiu ele. Maria tem potencial. Vocês não veem porque não querem ver. O curso foi desafiador para Maria. Computadores eram um mistério. Planilhas pareciam hieroglíficos. E ela frequentemente chegava em casa com dor de cabeça de tanto se concentrar. Mas não desistiu. Rodrigo a ajudava à noite, ensinando o pouco que sabia de informática. Mãe, a senhora está indo melhor que eu quando comecei na escola técnica. Incentivava. 2 meses depois, Maria apresentou a Eduardo sua primeira planilha de controle de estoque de materiais de escritório. Fiz isso aqui, ó, disse ela, orgulhosa, mas tímida. Cataloguei tudo que tem no almoxarifado com preços e fornecedores. Achei umas coisas interessantes. Eduardo examinou a planilha. Estava bem organizada, com cores diferentes para diferentes categorias, gráficos simples, mas eficazes. E no final, uma observação que chamou sua atenção. Fornecedor A cobra R$ 4,50 por resma de papel. Fornecedor B cobra R$ 3,20 pela mesma marca. Economia anual possível, R$ 2.400 só em papel. Maria, você fez uma análise de custos? Fiz. Ela sorriu. Lembrei do que minha mãe falava. Dinheiro que não se gasta é dinheiro que se ganha. Então fui comparando os preços de tudo. Eduardo chamou Cláudia e mostrou a planilha. A secretária ficou surpresa. Ela tem razão sobre os fornecedores. Nunca paramos para comparar esses detalhes. Maria, disse Eduardo, a partir de amanhã, você também vai cuidar do controle de suprimentos do escritório, com aumento de salário. Mas, Eduardo, eu já ganho muito bem. E vai ganhar mais. Bom trabalho merece reconhecimento. Naquela noite, Eduardo teve uma reunião com investidores sobre um novo empreendimento. Um complexo residencial na Zona Sul. O projeto previa apartamentos de luxo, com preços a partir de 800 mil. Durante a apresentação, um dos investidores perguntou sobre o público-alvo. Executivos, médicos, advogados, respondeu Eduardo automaticamente. Classe A, renda familiar acima de 30 mil. E o entorno? Infraestrutura? Região valorizada, próxima a shopping centers, restaurantes. Após a reunião, Eduardo ficou sozinho no escritório, olhando as plantas do projeto. Foi quando Maria apareceu para fazer a limpeza final do dia. Tudo bem, Eduardo? Você parece preocupado. Só pensando em trabalho. Este projeto aqui. Mostrou as plantas. Apartamentos de luxo. Maria se aproximou e observou os desenhos com curiosidade. Que bonito! Deve ser caro, né? Bastante. A partir de 800 mil. Maria assoviou baixinho. Nossa, dá pra comprar umas 40 casinhas no meu bairro com esse dinheiro. 40? É. Lá na cidade de Tiradentes tem casa de 20 mil reais. Simples, mas casa. Tem muita gente boa que sonha em ter a sua própria, sabe? Gente trabalhadora, honesta, que paga aluguel a vida toda porque nunca consegue juntar dinheiro suficiente para dar entrada num financiamento. Eduardo olhou para ela, depois para as plantas. Maria, você compraria um apartamento se pudesse? Ah, Eduardo, esse aí não é para mim, riu ela.
Mas se tivesse algo mais simples, menorzinho, eu e Rodrigo sonhamos com isso. Ter nossa casa própria. Mesmo que fosse bem simples. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou pensando nas palavras de Maria, na naturalidade com que ela falava sobre sonhos simples. Ter uma casa própria, dar oportunidades para o filho, cuidar da mãe com dignidade. Quando foi a última vez que ele havia construído algo para pessoas como Maria? Quando havia pensado em projetos que fizessem diferença na vida de famílias trabalhadoras? Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao escritório, com uma ideia revolucionária. Chamou sua equipe de arquitetos e engenheiros para uma reunião. Quero desenvolver um novo tipo de projeto, anunciou. Habitação popular, mas com qualidade. Apartamentos pequenos, funcionais, com preços acessíveis para famílias de classe média baixa. O silêncio na sala foi constrangedor. Eduardo, disse o arquiteto-chefe, isso não é nosso mercado. Nossa margem de lucro seria mínima. E daí? Não é sobre lucro, é sobre impacto social. Mas, senhor, interferiu outro engenheiro, habitação popular tem muito problema. Inadimplência, desvalorização. Eduardo olhou pela janela e viu Maria chegando, pontual como sempre. Vocês acham que pessoas trabalhadoras, honestas, que pagam aluguel em dia há décadas, não conseguiriam pagar uma prestação justa? O problema não é a inadimplência. O problema é que nunca oferecemos opções adequadas para elas. E assim, inspirado pela simplicidade e dignidade de Maria das Graças, Eduardo Silveira decidiu revolucionar sua empresa e sua vida. Mas ainda faltava o maior desafio: convencer seus sócios e o mercado de que dignidade e lucro podiam caminhar juntos. Capítulo 4. A transformação completa 6 meses depois da decisão de Eduardo. A construtora Silveira e Associados lançou seu primeiro projeto voltado para a habitação popular. Residencial Dignidade. Um complexo de 200 apartamentos de 45 meibais, com 2 quartos, sala, cozinha americana e área de serviço, no valor de $180 mil financiados em até 30 anos. A reação dos sócios foi imediata e hostil. Eduardo, você enlouqueceu? Disse Marcelo Santos, sócio minoritário, durante uma reunião tensa. Vamos transformar nossa construtora de luxo numa Cohab? Não é sobre luxo ou não, respondeu Eduardo calmamente. É sobre construir para pessoas reais com necessidades reais. E a margem de lucro? Vai ser ridícula, vai ser justa, e o volume de vendas vai compensar. A discussão se estendeu por horas. Eduardo apresentou planilhas, estudos de mercado, análises de viabilidade, mas no fundo, sabia que seus sócios não entenderiam a verdadeira motivação. Ele havia descoberto que construir sonhos valia mais que construir fortunas. Maria acompanhava tudo à distância, preocupada. Via Eduardo chegando mais cedo, saindo, mais tarde, enfrentando pressões de todos os lados. Certa tarde, quando ele parecia particularmente abatido, ela bateu na porta de seu escritório. Eduardo, posso falar com você? Claro, Maria. Eu sei que não é da minha conta, mas você está sofrendo por causa desse projeto novo, né? Eduardo suspirou. Os sócios acham que estou perdendo o foco comercial. Dizem que estou sendo sentimental. E você, o que acha? Acho que estou sendo humano pela primeira vez em anos. Maria se sentou na cadeira em frente à mesa dele, algo que jamais faria nos primeiros meses de trabalho, mas que agora parecia natural. Posso contar uma coisa? Ontem fui visitar o terreno onde vocês vão construir o Residencial Dignidade. Levei minha mãe e o Rodrigo comigo. E? Eduardo, tinha umas 50 famílias lá. Gente como eu, que trabalha duro, paga aluguel há anos, sonha em ter sua casa. Quando souberam do projeto, começaram a chorar. Literalmente chorar de alegria. Eduardo sentiu um aperto no peito. Uma senhora, Dona Teresa, me disse que trabalha de doméstica há 30 anos e nunca conseguiu juntar dinheiro para dar entrada numa casa. Com o seu projeto, ela consegue. O filho dela, que é soldador, também quer comprar um apartamento. Maria, deixa eu terminar. Você sabe o que essas pessoas falaram quando souberam que era projeto da Silveira em Associados? Falaram que se uma construtora grande, respeitada, estava fazendo apartamentos para eles, é porque eram apartamentos de qualidade. Você deu dignidade para elas, Eduardo. Isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. Naquela noite, Eduardo tomou a decisão mais importante de sua vida empresarial.
Se os sócios não apoiassem o projeto, ele compraria a parte deles e seguiria sozinho. A negociação foi dura, mas 3 meses depois, Eduardo Silveira se tornou o único dono da construtora. Rebatizou-a como Construções Dignidade e contratou Maria como sua assistente administrativa, com salário de R$ 4.500 e participação nos lucros. Eduardo, isso é loucura, protestou ela. Eu nem terminei o ensino médio direito. Termina. Então, a empresa paga a escola noturna também. O lançamento do Residencial Dignidade foi um marco. Em 3 dias, todos os apartamentos estavam vendidos. A lista de espera tinha mais de 500 famílias. Mas o verdadeiro teste veio quando Eduardo decidiu conhecer pessoalmente alguns compradores. Maria o acompanhou em visitas às casas de clientes. Na casa de Dona Teresa, a doméstica de 58 anos que Maria havia mencionado, eles foram recebidos com um almoço simples, mas feito com carinho. Doutor Eduardo, disse ela, servindo arroz, feijão e frango refogado. O senhor não sabe o que significa para mim ter minha casa própria. Moro de aluguel há 35 anos. Já mudei 12 vezes. Agora vou ter um lugar que é meu, onde posso fazer um jardim, pintar da cor que eu quiser. Na casa de seu Joaquim, mecânico de 45 anos, a história era similar. Doutor, minha filha vai poder estudar na mesma escola até terminar o colegial. Não vamos mais ter que mudar por causa de aluguel. Caro, isso não tem preço. Durante o almoço na casa de Dona Teresa, Eduardo fez uma pergunta que mudaria tudo. Dona Teresa, se a senhora pudesse pedir uma coisa para melhorar o condomínio, o que seria? Ai, doutor, se tivesse uma escolinha para as crianças menores ficarem enquanto as mães trabalham. Seria um sonho. Muita gente aqui deixa os filhos com vizinhos, ou tem que pagar creche particular caríssima. Eduardo olhou para Maria, que sorriu. Ela sabia que ele já estava pensando no próximo projeto. 6 meses depois, o Residencial Dignidade foi inaugurado com escola infantil gratuita, área de lazer, quadra esportiva e um pequeno centro comercial, com farmácia, padaria e mercadinho. A cerimônia de entrega das chaves foi um dos dias mais emocionantes da vida de Eduardo. Viu famílias inteiras chorando de alegria, crianças correndo pelos jardins, idosos sentados nos bancos conversando sobre o futuro. Maria estava ao seu lado quando Dona Teresa se aproximou com as chaves na mão. Doutor Eduardo, Dona Maria, obrigada. Vocês realizaram o sonho de muita gente trabalhadora. Mais tarde, sozinhos no canteiro de obras do segundo projeto, Residencial Esperança, com 300 unidades, Eduardo e Maria contemplavam o pôr do sol sobre São Paulo. Maria, posso fazer uma confissão? Claro! Quando te contratei, pensei que estava fazendo caridade, ajudando uma pessoa necessitada. Maria riu. E estava mesmo. Não, não estava. Você me salvou, Maria. Me ensinou que sucesso de verdade não é o tamanho da conta bancária. É o tanto de gente que você consegue ajudar a realizar seus sonhos. Eduardo, você que escolheu mudar. Eu só devolvi um cartão. Você devolveu mais que um cartão. Devolveu minha humanidade. 2 anos depois, a Construções Dignidade havia entregue mais de 2.000 apartamentos populares em São Paulo e estava expandindo para outras cidades. Eduardo criou um programa de financiamento próprio, com juros menores que os bancos, e um fundo social que ajudava famílias em dificuldades a não perder suas casas. Maria terminara o ensino médio e começara um curso de administração EAD. Rodrigo havia ingressado na faculdade de engenharia com bolsa integral. Seu sonho de seguir os passos do pai que nunca conheceu e do patrão que se tornara um segundo pai. Na festa de formatura do ensino médio de Maria, Eduardo fez um discurso, que emocionou a todos. Maria das Graças me ensinou que dignidade não é uma palavra bonita, é uma forma de viver. Ela perdeu tudo na vida. O marido, empregos, oportunidades, mas nunca perdeu a dignidade. E foi essa dignidade que transformou não só sua vida, mas a minha e a de milhares de famílias. Maria, de beca e capelo, chorou ao receber o diploma. Na plateia, Dona Conceição, sua mãe de 80 anos, aplaudia orgulhosa. Rodrigo, agora com 22 anos e estagiário na própria Construções Dignidade, gritava: "Isso aí, mãe!" Após a cerimônia, no estacionamento da escola, Eduardo entregou a Maria um presente especial: as chaves de um apartamento no Residencial Dignidade. Eduardo, eu não posso aceitar. Pode sim, é seu por direito. Você ajudou a construir tudo isso. Mas eu já tenho meu salário, minha vida. Maria, quando você devolveu meu cartão naquele dia, não estava devolvendo só um pedaço de papel.
Estava me devolvendo a pessoa que eu havia esquecido que podia ser. Este apartamento não é presente. É reconhecimento. Hoje, 5 anos após aquele encontro no saguão do prédio, Eduardo Silveira é conhecido como o construtor do povo. Sua empresa já entregou mais de 10.000 unidades habitacionais populares e tem projetos em 15 cidades brasileiras. Maria das Graças é diretora administrativa da empresa, formada em administração, mãe de um engenheiro civil e avó de uma menina. Linda, chamada Esperança, nome escolhido em homenagem ao segundo residencial da empresa. Mas o mais importante, Eduardo redescobriu que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que construímos para os outros. E Maria provou que a dignidade é o único bem que ninguém pode tirar de nós, e que pode transformar não apenas nossa vida, mas o mundo ao nosso redor. Finala. História de Maria das Graças e Eduardo Silveira nos ensina que pequenos gestos de honestidade podem gerar transformações gigantescas. Uma faxineira que devolveu um cartão perdido não apenas mudou sua própria vida, mas revolucionou a forma como um empresário via o mundo. Se esta história tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar que a dignidade sempre será recompensada. Nos comentários, conte sua própria história de como a honestidade mudou sua vida. A verdadeira construção não é feita de tijolos e cimento, mas de dignidade, respeito e oportunidades. E às vezes tudo começa com algo tão simples quanto devolver o que não é nosso.